Olá, amigos e amigas, que alegria estarmos aqui de novo para continuarmos os nossos estudos sobre Gênesis 1 a 11. Eu sou o diácono Beto Brescancin, da paróquia São Miguel Arcanjo, da Arquidiocese de Maringá, Paraná. Iniciemos este nosso estudo invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho, dê o seu joinha, mande alguma mensagem e compartilhando com amigos e familiares você estará participando desta obra de evangelização. No vídeo de hoje nós vamos continuar estudando a história do dilúvio. No capítulo 5 nós temos uma genealogia, no capítulo 6 nós temos o início da história do dilúvio, que vai apresentando esse aumento da maldade dos homens entre si, a violência. E essa violência agora começa a chegar num outro âmbito. Começam a usar Deus para praticar violência, usando o nome de Deus em vão. E esse é o primeiro ponto que nós vamos olhar hoje. Usar o nome de Deus em vão. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram colocados para fora do paraíso, os seus filhos não se trataram como irmãos e Caim matou Abel. Na descendência de Caim, que já se manifestou pela violência matando o irmão, nós vamos ter Lameque, que vai matar um homem por uma ferida, ou seja, ele faz uma retribuição da violência muito maior. Nessa sequência, nós vamos ter que os homens passam a se achar filhos de Deus. Apenas alguns, não todos. Isso, gente, é importante. Somente alguns são filhos de Deus. Os outros são filhos dos homens. Qual que é a diferença? Nós vamos ver. Então, esses que se consideram filhos de Deus passam a achar que podem, inclusive, achar as mulheres mais bonitas, casar com elas e dali vão nascer heróis da antiguidade. Isso daí é mais ou menos um resuminho breve do texto de Gênesis 6, versículos de 1 a 4. Vejamos. Quando os homens se multiplicaram sobre a terra e geraram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram como esposas todas aquelas que lhes agradaram. Javé disse: meu sopro de vida não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e não viverá mais do que 120 anos. Nesse tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e geraram filhos, os gigantes habitavam a terra. Esses foram os heróis famosos dos tempos antigos. Uau, né? Alguns eram filhos de Deus, outros não. Vamos olhar um pouquinho isso, né? Então aqui, gente, nós vamos começar a tentar entender. Por que uns eram filhos de Deus e outros não eram filhos de Deus, eram apenas filhos dos homens? Que perguntinha, né? Hoje tem gente que fala assim, e alguns são filhos de Deus e outros são criaturas de Deus. Todos somos filhos de Deus. Alguns não se portam como filhos de Deus, apenas como criaturas, criatura, criado, né, por Deus. Mas todos somos filhos de Deus. Alguns não agem como filhos de Deus. Portanto, naquele tempo, alguns se acharam mais privilegiados do que outros. Mas qual que era o critério para saber se eu era filho de Deus ou dos homens? Normalmente era um critério financeiro, eu estou melhor financeiramente do que você, eu estou melhor na vida do que você, e uma participação dentro da religião judaica, digamos assim, lá pelos anos 500 e pouco, e até de pureza de raça, quer dizer, eu sou judeu desde sempre, não há mistura. Então, porque esses textos foram refeitos no exílio e no pós-exílio da Babilônia. Então, alguns eram filhos de Deus e outros não. Como alguns falam assim, olha, eu sou judeu e você é samaritano, quer dizer, você não é mais filho de Deus, você se excluiu disso. Então, existe uma divisão clara disso daí. E essa divisão, ela pode ser por cor da pele, pelo sexo masculino ou feminino, pelo poder aquisitivo, quer dizer, dinheiro, pela inteligência, pela posição social. E aí eles falam assim, olha, tá vendo? Eu sou mais bonitão, eu sou homem, eu tenho dinheiro, eu sou inteligente, eu participo da igreja e você não. Então, eu sou filho de Deus e você não.
Só que isso não reflete a verdade. Isso daí é uma maneira que os homens inventaram para falar assim, olha, eu sou melhor do que você. E isso aumenta o quê? A violência. Então, se nós vimos com Caim e Abel a violência entre irmãos, agora nós estamos olhando a violência generalizada. Então, os homens são violentos, como nós vimos na história de Lameque, mas também agora estão usando de Deus para falar que são uns melhores do que os outros e promoverem violências também. Uau, né? E aí o que acontece? Deus parece se arrepender de tudo e somente um grande dilúvio para que tudo volte a estaca zero. Vamos olhar agora o versículo 2 do capítulo 6, para que a gente entenda bem certinho isso daí. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram como esposa todas aquelas que lhes agradaram. Opa, os filhos de Deus, olha só, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, aqui está a divisão. E essa divisão gerou mais violência, por quê? Os homens estavam dominando as mulheres. E escolheram como esposas todas aquelas que lhe agradaram. Acabou, eu tenho direito, eu sou mais bonitão, eu sou mais, sabe, poderoso. E aí, o aumento da violência. Se Lameque já falou, Ada e Sela, fiquem quietas, agora continua essa violência, usando Deus para falar assim, eu sou filho de Deus, então eu posso. O que tudo isso tem a ver, gente? Alguns são filhos de Deus e outros não. O povo de Deus sabia muito bem que não podiam usar o nome de Deus de vão. Inclusive esse é o segundo mandamento. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. E aqui o que eles estão fazendo? Estão justamente usando Deus para praticar a violência. É o aumento da violência. Já não é mais só a violência de homem contra homem, sabe? O gênero humano. Agora eles estão usando Deus para fazer violência. É como hoje em dia, né? Quanto que se usa de Deus para ganhar dinheiro? Vem aqui, hoje é o dia do milagre, aqui hoje vai ter milagre se você der uma oferta. Tem alguém até que falou assim, você quer ganhar 15 mil por mês? Então pague R$1.500 de dízimo porque Deus vai ser obrigado a te dar um salário de 15 mil porque você está pagando R$1.500 de dízimo. Uau! Isso é usar o santo nome de Deus em vão. Isso é usar Deus para explorar as pessoas. E Deus não admite isso. Aqui na história, um grande dilúvio. Vamos continuar. A relação entre os homens, dos homens com Deus, estava muito ruim, eles estavam usando da religião e somente uma grande inundação poderia dar um recomeço. A inundação, gente, era um dos maiores fenômenos naturais que eles entendiam. Naquela região, todo ano, o rio Nilo, por exemplo, no Egito, ele avançava com as águas, tinha inundações. Hoje nós temos muitas histórias parecidas quando procuramos Deus e a religião só para defender os nossos interesses. Quando queremos que a igreja nos abençoe, ou seja, de pessoas que querem Deus para legitimar os seus projetos. Né? Então, querem fazer o casamento mais bonitinho, não estou nem preocupado com a cerimônia, mas querem o casamento para colocar em todos os grupos sociais que puderem, e que Deus acaba virando um quebra-galho. Tem muita gente fazendo isso hoje, tem muita instituição fazendo isso hoje. A tentação de usar Deus em proveito próprio faz as pessoas falsificarem a imagem de Deus, atribuindo-lhes ações ruins ou até mágica. Deus castiga, Deus abençoa, sim. Agora Deus não castiga. Quem se castiga somos nós mesmos, afastando da presença de Deus através de gestos de violência e de pecados. Tá? Então, nesse sentido, isso faz muita gente desistir de seguir a Deus, porque Deus, em vez de ser companheiro, andar do lado a lado, passa a ser um peso. Quando isso acontece, a religião deixa de ser uma ação que nos religa com Deus e passa a ser uma ação que nos desliga de Deus. Religião, religar com Deus. E
nos desligamos porque a religião passa a ser peso. Se você não pagar o dízimo, se você comer carne de porco, se você... Sabe, são muitas regras que acabam nos afastando e sendo um peso para continuarmos perto de Deus. Em Mateus 9:36, nós vemos o seguinte: vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansados e abatidos, como ovelha que não tem pastor. Ou seja, gente que está sendo explorado, mas explorado de verdade, e não sente Deus perto como um alívio, mas se torna um peso. Depois desses 4 primeiros versículos, nós vamos ter um texto bastante interessante que fala de Deus. Sai do homem e volta para Deus. Vejamos. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Então Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e seu coração ficou magoado, e Javé disse: vou exterminar da face da terra todos os homens que criei, e junto também os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Opa! Se a gente pegar, Deus não pode se arrepender, porque Ele é perfeito e todas as suas atitudes são perfeitas. Mas nós entendemos a imperfeição e o arrependimento porque vivemos isso no dia a dia. Então eles atribuem isso a Deus e isso dá a história. Senão você não conseguiria ter essa história de algo que é do controle absoluto de Deus, como a chuva, as águas, a enchente, a inundação, sem Deus permitir. Então Deus vai fazer uma grande inundação porque está arrependido de ter criado o homem. E aí nós vamos ter esse texto tão importante. A partir desta parte do capítulo 6 até o final do capítulo 9, nós temos a construção da arca, a estadia da arca, o fim das chuvas, o retorno em terra, a bênção, a família e até a aliança que Deus vai fazer com a humanidade. Nós vamos tratar disso agora, daqui para frente. E lá no capítulo 10 nós temos novamente uma genealogia ligando Noé até mais algumas gerações, que vai culminar em Abraão. Legal, né, gente? Como é interessante essa parte bíblica para entendermos não só sobre Deus, mas o nosso hoje. Sigamos juntos para o nosso próximo vídeo. Paz e bem a todos e a todas.